Quer acompanhar o seu programa favorito, a reprise, tudo que rola aqui na Premier TV? Então acompanhe as nossas redes sociais, no nosso YouTube, no nosso Facebook e também no Instagram, @PremierTVHD. É super interativo. A gente te espera. Quer assistir a Premier TV, mas não tem net em casa? Não tem problema. É só acessar premiertv.com.br, o site desenvolvido com todo o carinho do mundo para você, de fácil acesso, moderno e simples. Acompanhe toda a programação aí no site premiertv.com.br. A Premier TV você conhece, porque ela é 100% regional de verdade. E nossos apresentadores têm a cara da nossa gente. Aqui você vê entrevistas, especiais, esportes, entretenimento e informação. Venha fazer parte dessa família. Premier TV é pra você. Muita alegria, novamente, Padre Pedro José Keller se encontra diretamente no estúdio da TV Premier, TV São José, para levar sob as luzes do Espírito Santo, com a graça de Deus, mensagem de vida, otimismo e esperança, sob o patrocínio de Carioca Calçados. Nós todos sabemos quanto é importante vivermos sempre sob o olhar e a proteção de Deus, nosso Pai e Criador, e sob o manto protetor de Nossa Senhora, Mãe de Cristo e Nossa Mãe. Mesmo que apareçam problemas, situações difíceis, contratempos, sofrimentos em nossa vida, pois sabemos que os sofrimentos também nos ajudam a amadurecer um pouco mais em nossa vida e também ajudam para nós refletirmos e, igualmente, que na vida nem tudo é fácil, mas que a vida também vai nos mostrando que precisamos saber aceitar os sofrimentos por amor ao Cristo Jesus, porque Ele também aceitou os sofrimentos por amor a Deus Pai. Aliás, diz o adágio popular, o provérbio, quem passou pela vida e não sofreu, passou pela vida e não viveu. Então é necessário que saibamos também aceitar o sofrimento. E se nós olharmos quantas crianças, às vezes já com 1 ano, 2 anos, 5 anos, 9 anos, basta passar no hospital infantil para vermos quantas crianças lá com CA, ou seja, com câncer, quantas crianças ou mesmo adolescentes passando por cirurgias. Também se nós olharmos quantas crianças com seus 3 aninhos, 5 aninhos, ainda há uns dias atrás me falaram que uma criança de 3 anos e meio, vendo o pai e a mãe discutindo entre si, começa a chorar e começa a ficar triste. E
começa até a perder o cabelo. Claro, a criança vai sentindo, porque toda criança, todo adolescente, todo jovem quer ver o pai e a mãe sempre numa sintonia, numa união. Se o pai e a mãe estão nervosos e querem discutir, não faço essa discussão, essa brigazinha maior ou menor diante dos filhos, porque isso traz uma tristeza muito grande, uma mágoa muito grande para as crianças, ou melhor ainda, para os filhos. Por isso vai magoando, vai traumatizando os filhos, porque os filhos sempre querem ver os pais. E quantos filhos, por causa das discussões dos pais, ou mesmo por causa da separação do pai e da mãe, mais tarde como adolescentes, ou já mesmo com 9, 10 anos, quando acontece a separação, decai completamente no estudo. Dizia-me, há uns anos atrás, uma professora e também uma coordenadora da turma ali, especialmente deste menino, era um menino de 9, 10 anos mais ou menos, e perceberam, era um menino que sempre estava com seus deveres maravilhosamente feitos e que prestava atenção na aula. E de repente, esse menino começou a decair nos estudos, não fazia mais bem os seus deveres, às vezes esquecia de fazer os deveres. Esse menino, às vezes, cabeça baixa na sala de aula, e a professora ia ao encontro dele na hora da pausa, na hora do recreio, e dialogava, falava com ele: você está tendo um problema, o que é que está havendo na sua vida? E ele, fechado dentro de si, até que um dia uma tia disse para a professora: os pais dele estão com muita discussão e estão se separando. Este menino ficou muito traumatizado e como adolescente, quando menos esperaram, depois a professora, depois de anos, me contou que este mesmo menino entrou pelo vício das drogas. Quantas vezes isso acontece? Eu, como professor, educador, que fui durante muitos anos, milhares e milhares de alunos, eu percebi isso e dialoguei com diversos, e a gente logo percebe, infelizmente, se os pais soubessem o problema que passa uma criança, ou um adolescente, ou um jovem, os pais fariam de tudo, por amor aos filhos, de manter o casamento, ao menos até que o filho ou a filha chegasse a uma idade jamais adulta. Mas quando criança, falo isso como psicólogo e parapsicólogo também, e com atendimento de tantas pessoas, quantos que já me disseram: padre, se eu fui mal, eu ia muito bem nos estudos, mas se eu, em certa altura, fui mal nos meus estudos, eu devo aos meus pais, que se separaram, e ali em diante me deu problema sério dentro de mim. Os pais, muitas vezes, não sentem o problema dos filhos, ou não querem sentir. Olham apenas para a sua própria vida, para o seu próprio conforto, para a sua própria felicidade. E quantos pais, que eu também já atendi, que depois de separados, depois se arrependem e gostariam de retornar para o primeiro esposo ou a primeira esposa. E
A palavra de Deus, aliás, diz claramente: voltarei para o meu primeiro esposo, para minha primeira esposa, pois ali eu era mais feliz. Está aqui na palavra de Deus, exatamente. Então, procurem os pais fazer um sacrifício. E quantos pais que eu também conheci e que estavam numa situação de tristeza, de separação, mas sentaram, dialogaram entre si e se voltaram para Deus, porque não existe verdadeiro amor se a pessoa não se cultiva espiritualmente. Se a pessoa se afasta de Deus, o amor dos amores, o coração fica árido, fica seco, fica completamente transtornado. E claro que então vem a angústia, vem o vazio dentro de si e pensam que se separando serão mais felizes. Pelo contrário, ali mesmo, eu conheci um caso, por exemplo, faz um ano e meio, 2 anos, de uma pessoa, aliás, muito rica, não aqui na Grande Florianópolis, mas um pouco mais distante de Florianópolis, onde ele se separou da primeira esposa e disseram-me que era muito bonita. Uniu-se a uma segunda companheira, depois de alguns aninhos, separou-se da segunda, uniu-se, depois de um tempo, a uma terceira companheira, e também nela não encontrou a felicidade, ficou cada vez mais vazio, mais angustiado, e então ficou alguns anos tendo seus casos aqui e acolá, e um belo dia teve um relacionamento íntimo, relacionamento sexual com mais uma pessoa, e também sai desse relacionamento sexual, e o que faz? Simplesmente dá um tiro na sua própria cabeça. Um homem que viajava, que tinha as comilanças que bem desejasse, tinha um mulherio, por assim dizer, e acabou-se com 47, se eu bem me lembro, mais ou menos 47, não tinha 50 anos. Longe de Deus ninguém é feliz. Leia a palavra de Deus e você vai vendo. Agora, quando o casal, você mesmo, prezado telespectador, conhece tantos casais, parentes seus, ou você mesma esposa, você mesmo esposo, que está agora em sintonia comigo neste momento, quanto você se sentiu feliz na sua vida matrimonial e quanto você continua se sentindo feliz. Por quê? Porque vive em sintonia com aquele que nos criou, com aquele que nos conserva em vida, com aquele que nos vai fomentando e fortalecendo sempre mais no amor de um para com o outro. Porque você também reza, porque você louva a Deus, porque você cumpre com seus deveres, porque você é carinhoso com a esposa, igualmente com o esposo, porque vocês dois fazem aquilo que diz Cristo, os dois formarão como que uma só carne no coração e também na união biológica, na união íntima. Agora, se você joga Deus de lado, é claro, você pode ler a palavra de Deus, o que acontecia com o povo de Israel, que Deus tirou da escravidão, colocou Moisés como líder daquele povo, e Deus disse: eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, se andardes seguindo os meus mandamentos, amando-me, tendo-me como Deus único e verdadeiro,
eu defenderei a vós de todas as situações, de todos os perigos, de todos os inimigos. Quando vos afastardes de mim, eu também me esquecerei de vós e deixarei que os inimigos venham e conquistem a cidade de Jerusalém, conquistem a todos vós. E assim aconteceu por diversas vezes. Vieram os fenícios, levaram o povo de Israel para a Fenícia. Vieram depois os babilônios, vieram os egípcios, e assim quantos povos, os ferezeus, os jebuseus, foram conquistando o povo de Israel quando eles se afastavam de Deus. Enquanto viviam sob o olhar e a proteção de Deus, Deus os defendia. Se quiserem, leiam, por exemplo, o livro de Josué, capítulo 23 e 24. Para você encontrar o livro de Josué, se você não sabe manusear bem a Bíblia, veja bem, tem um Gênesis, primeiro livro, o livro do Êxodo, o livro do Levítico, o livro dos Números, o livro do Deuteronômio, quinto, e o sexto livro, o livro de Josué, onde você encontrará o capítulo 23 e 24, e você então vai ver o que é que o velho Josué disse ao povo. E ele disse: eu e minha família seguiremos e serviremos o Senhor Deus, que é o verdadeiro Deus. E o povo ali repetiu, o povo de Israel, e nós também seguiremos o Deus único e verdadeiro, porque vimos todo o bem que Ele realizou para nosso povo. E assim Deus os defendeu. Leia, repito, Josué, sexto livro, iniciem no começo. Se você não está acostumado a ler a palavra de Deus, você logo encontrará aqui, por exemplo, aliás, já encontrei aqui, por exemplo, capítulo 23 e 24 de Josué, e o Senhor expulsará os inimigos, está bem claro aqui, né? E não vos desvieis da presença de Deus. Leia você mesmo, calmamente, hoje ou amanhã, e você vai dizer para você mesmo: eu vou procurar seguir a Deus, que é o único Deus que me tornou e me torna sempre feliz. Isso Deus também espera. Deus quer a nossa felicidade, sem dúvida nenhuma, né? E agora, então, nós devemos procurar sempre. O casal, muitas vezes, pela experiência que eu tenho, atendendo centenas, nos meus 58 anos e meio de feliz sacerdócio, dos quais passando aqui 51 anos em Floripa, em Florianópolis, seja na catedral, 25 anos, seja como professor também, 37 anos, seja na paróquia São José e Santa Rita de Caixa de Atlântico, seja lidando com enfermos nos hospitais durante 19 anos, e agora aqui na paróquia Nossa Senhora do Carmo de Coqueiros, eu tenho percebido sempre, quando o casal vai se esfriando, vai se afastando de Deus, vai se esfriando no amor para com Deus, também o casal vai se esfriando no amor de um para com o outro, até quantas vezes ele diz, ou ela diz: é melhor a gente se deixar, porque eu não sinto mais nada por você. Você é como um irmão meu, você é como uma irmã minha. Claro, acabou, esfriou o amor entre
vocês, 2, por quê? Porque primeiramente esfriou o amor de vocês, esfriou o amor de vocês, 2, para com aquele que nos criou. Quanto vocês se amavam no tempo do namoro, tempo do noivado, nos anos de matrimônio. Mas por quê? Porque vocês também estavam mais voltados para Deus. Agora é claro, eu, por exemplo, me sinto muito feliz na minha vida como padre, porque eu procuro sempre estar em sintonia, em união com aquele que me deu a graça do sacerdócio, aquele que me deu a graça da vida, com os talentos que Deus me deu, com a saúde biológica, fisiológica, com a saúde não somente corporal, mas também a saúde psíquica, saúde psicológica e também a saúde espiritual. Mas agora, para você ter a saúde espiritual, é necessário que você se esforce também, que você também faça a sua parte. Volto novamente a dizer aquilo que eu já disse, que talvez você já ouviu, mas diz o latim: repetitio est mater est studiorum. A repetição é a mãe dos estudiosos, para nós aprendermos melhor. Então, especialmente, é necessário que a gente se esforce. Eu sempre tenho dito, pode ser o melhor professor, a melhor professora, mas se a aluna, seja lá do 8º ano, seja do 9º ano, seja do 6º, seja do ensino médio, seja da universidade, seja o curso de mestrado, seja de doutorado, seja de pós-doutorado, não interessa. É necessário que a pessoa lute, que a pessoa se esforce, que a pessoa estude, que a pessoa faça pesquisa, que a pessoa faça os trabalhos, que a pessoa preste atenção na aula. Então, aí sim, aí a pessoa vai lutando, vai aprendendo e vai conseguindo lutar e vencer na vida. E assim em tudo. Diz o adágio latim: per crucem ad lucem. Através do sofrimento, através da cruz, através do sofrimento, através do estudo, então vem a luz, vem a recompensa, vem o galardão. Quantos que no dia da formatura, seja lá do ginásio, seja do 9º ano, seja do ensino médio. Eu gosto de acentuar um pouco a questão do estudo, porque todos nós estudamos, todos nós fazemos parte do estudo, todos nós passamos para essas formaturas, quem sabe 3 ou 4, 5 ou mais ou menos vezes, e no dia da formatura nós dizemos, valeu a pena lutar, valeu a pena o esforço. Mesmo quem estuda à noite, por exemplo, tem gente que luta, trabalha horas e horas de noite com chuva, ou com frio, ou com vento, se molhando muitas vezes e tal. No entanto, luta e se forma, seja no 9º ano, seja no ensino médio, seja na faculdade, ou seja mesmo no mestrado, e nunca se arrependerão. Os santos de hoje são Tarcísio. Tarcísio foi o padroeiro, é o patrono dos coroinhas, dos ajudantes de missa. E São Tarcísio, nós sabemos, ele morava lá em Roma, perto do Vaticano, na época, isso lá nos primeiros no 100 anos, 100 e pouco, tal, e havia os pagãos,
os soldados do imperador pagão, que não aceitava a doutrina de Cristo, e prendia os cristãos, até os papas, o levava ao martírio. E então os diáconos, para levar a comunhão para os cristãos presos, eles eram conhecidos, e os soldados pagãos não deixavam os diáconos adentrarem nas prisões. E um belo dia, Tarcísio, com seus 10 aninhos, se prontificou e disse: olha, eu me ofereço para levar a Sagrada Eucaristia para os presos nas prisões. Enquanto que ele, levando o Santíssimo Sacramento, ele foi atacado por outros adolescentes pagãos e o martirizaram, o mataram. E ele era coroinha. Então, São Tarcísio, olhe sempre por todos os coroinhas. Aliás, sábado agora fez uma semana, houve a grande concentração dos coroinhas, das coroinhas, ali no centro de evangelização, Angelino Rosa, ali em Tijuquinhas, na entrada de Governador Ramos, nada mais, nada menos do que 4.300 coroinhas lá estiveram reunidos. Ontem mesmo, aliás, ontem eu perguntei para coroinhas, como é que foi o encontro? Eu estive lá presente também. Como vocês gostaram? Ai, que encontro maravilhoso! A gente nunca viu tanto coroinha junto. Claro, 4.500, o encontro dos coroinhas, a concentração dos coroinhas da nossa Arquidiocese de Florianópolis. E também, hoje, celebramos Santo Alípio, Santo Arnulfo e ainda também Santo Alfredo, igualmente Santo Arduino, Arnoldo e Stanislau. Hoje também é o dia do solteiro. Vocês sabem que não há nenhum mandamento de Deus que toda pessoa deve se casar. Não, a pessoa é livre. E quantas pessoas solteiras e solteiros e também não seguiram pelo sacerdócio, nem pela vida de consagração, sendo religiosa, sendo irmã de caridade, mas quanto bem fazem na sociedade como solteiras e solteiros. Pessoas que acharam por bem, não tinham vocação para o matrimônio. E também, hoje, dia 15, dia de Nossa Senhora elevada aos céus, de corpo e alma. No Brasil, antigamente era dia santo, mas por razões diferentes, então esse dia de Nossa Senhora Assunta aos céus é celebrado no próximo domingo, dia 18, quando teremos também a grande festividade de Nossa Senhora de Azambuja. Temos então lá, dia 17 à noite, sábado à noite, missas 19 horas e em seguida a reza do terço com a procissão luminosa no Morro do Rosário. E no domingo, missa de hora em hora. No sábado também, missas 4 horas da tarde. Então, Nossa Senhora Assunta, elevada aos céus. E é fácil nós compreendermos este maravilhoso dogma da Assunção de Nossa Senhora, porque não era possível aquela que trouxe em seu ventre o Filho de Deus passar também pela decomposição, o corpo dela. E por isso mesmo, por um grande privilégio, Deus a preservou da corrupção do seu corpo e lhe deu a graça de assim, quando no momento da dormição,
ela foi elevada de corpo e de alma para a eternidade, onde nós também um dia chegaremos. O próprio Cristo Jesus nos afirma. Está bem claro, a nossa ressurreição, o nosso corpo, todos um dia ressuscitarão, sairão da sepultura, não mais com esse corpo sujeito ao sofrimento, mas sim um corpo translúcido, um corpo glorioso. Que o Senhor Jesus esteja ao seu lado para o acompanhar, acima de você para iluminar, atrás de você para o defender de todas as situações difíceis, à sua frente para apontar sempre o caminho certo. E a bênção da Trindade Santa e de Nossa Senhora sobre todos nós, também sobre a água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba esta água com muita fé. Quer acompanhar o seu programa favorito, a reprise, tudo que rola aqui na Premier TV? Então acompanhe as nossas redes sociais, no nosso YouTube, no nosso Facebook e também no Instagram, @PremierTVHD. É super interativo. A gente te espera. Quer assistir a Premier TV, mas não tem net em casa? Não tem problema. É só acessar premiertv.com.br, o site desenvolvido com todo o carinho do mundo para você, de fácil acesso, moderno e simples. Acompanhe toda a programação aí no site premiertv.com.br. A Premier TV você conhece, porque ela é 100% regional de verdade. E nossos apresentadores têm a cara da nossa gente. Aqui você vê entrevistas, especiais, esportes, entretenimento e informação. Venha fazer parte dessa família. Premier TV é pra você.